E aí, galera? Beleza? Vocês sabem que eu adoro uma curiosidade histórica, né? E se tem uma cidade no Brasil que é um prato cheio para isso, essa cidade é o Rio de Janeiro. Sério, esquece aquela história de que o Rio é só praia e futebol. O Rio é muito mais mesmo. A gente tá falando de um lugar que já foi capital de um império, palco de revoluções, morada de artistas geniais e que guarda mistérios e histórias absurdas em cada esquina. Então já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora desvendar os mistérios do Rio de Janeiro. Começando com um clássico, né? O Cristo Redentor, cartão postal do Brasil, famoso no mundo inteiro. Mas você sabia que essa maravilha da engenharia moderna tem um passado, digamos, um pouco desmontado? Antes de abrir os braços para a cidade maravilhosa, o Cristo deu um rolê internacional. A estátua foi construída em partes, lá na França. A cabeça e as mãos do Cristo Redentor cruzaram o Oceano Atlântico de navio para chegar aqui. Imagina só a cena: uma galera descarregando a cabeça de 30 toneladas do Cristo no Porto do Rio. Essa logística toda, transportar as partes, montar a estrutura lá no alto do Corcovado, tudo isso levou 9 anos. 9 anos de trabalho duro, dedicação e engenharia de ponta para construir o que hoje é um dos monumentos mais icônicos do mundo. E olha que a gente tá falando de uma época sem toda a tecnologia que a gente tem hoje, hein? Sabia que o Cristo Redentor é praticamente um para-raios humano? Ele leva em média 6 raios por ano. Mas pode ficar tranquilo, a estátua tem um sistema de proteção que garante que ele continue de pé por muitos e muitos anos. E saindo do Cristo, a gente desce direto para outro ícone do Rio: a praia de Copacabana. Aquele marzão azul, a areia branquinha, o calçadão famoso. Mas nem tudo é o que parece nesse paraíso tropical. Sabia que a praia que a gente conhece hoje é meio que uma areia emprestada? Nos anos 70, Copacabana passou por uma grande obra de ampliação. Trouxeram toneladas de areia de outras praias para aumentar a faixa de areia. É tipo fazer um preenchimento na praia, saca? E por falar em Copacabana, não tem como não falar do famoso calçadão, aquele com o desenho em ondas. Ele é tão icônico que virou símbolo do Rio e até do Brasil. Mas preparem-se para uma bomba: o design original não é brasileiro. A inspiração veio lá da terrinha Portugal. Mas vamos combinar, os cariocas deram um jeito de fazer do calçadão a sua cara, né? Hoje ele é palco de encontros, exercícios, paqueras e, claro, de muita história para contar. Do chão a gente sobe de novo, dessa vez para apreciar a vista espetacular do alto do Pão de Açúcar. O bondinho, com suas famosas bolhas vermelhas, já se tornou um símbolo do Rio tão importante quanto o Cristo Redentor. Mas você sabia que essa maravilha da engenharia tem mais de 100 anos de história? Inaugurado em 1912, o bondinho do Pão de Açúcar foi o terceiro teleférico a ser construído no mundo e o primeiro da América Latina. Imagina só a dificuldade de construir um negócio desses no topo de um morro, em pleno início do século XX. Os trabalhadores tiveram que usar cordas, polias e muita força de vontade para içar toneladas de equipamentos morro acima. Meus amigos, eles basicamente escalaram o Pão de Açúcar carregando peças gigantescas nas costas. E o resultado disso tudo? Uma das atrações turísticas mais seguras e tradicionais do mundo, que oferece uma vista de tirar o fôlego da cidade maravilhosa. Então, quando você estiver lá em cima, apreciando a vista panorâmica do Rio, lembre-se da coragem e da ousadia dos caras que construíram tudo isso há mais de um século. É de arrepiar, né? E falando em ícones do Rio, não poderíamos deixar de fora o Maracanã, o templo do futebol. Esse estádio mítico, palco de grandes jogos e momentos históricos, também tem suas curiosidades para lá de inusitadas. Você sabia que ele quase não ficou pronto a tempo para a Copa de 50?
A construção do Maracanã foi uma verdadeira corrida contra o tempo. A pressa foi tanta que no dia da inauguração, ainda tinha gente trabalhando, colocando cimento fresco em algumas partes do estádio. E como se não bastasse a correria, o primeiro jogo, Brasil contra México, foi um evento épico. Mais de 80 mil pessoas lotaram as arquibancadas, mesmo com a obra ainda inacabada. A galera estava tão eufórica para ver o Brasil ser campeão que nem ligou para a poeira e para os detalhes que faltavam. Mas, como todos sabem, a história não terminou como o esperado. O Maracanã foi palco do famoso Maracanazo, a derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 50. Mesmo com a derrota, o Maracanã se consagrou como um dos estádios mais importantes do mundo. Palco de jogos memoráveis, shows inesquecíveis e, claro, de muita história para contar. E depois de explorarmos a história do futebol, vamos respirar um pouco de ar puro na Floresta da Tijuca? Mas não se engane, essa floresta não é só um lugar bonito para fazer trilha e curtir a natureza. Por trás da vegetação exuberante, existe uma história de superação e, acreditem, de muito trabalho braçal. A Floresta da Tijuca é considerada a maior floresta urbana replantada do mundo, com mais de 30 mil hectares de área verde. No século XIX, essa região era completamente diferente. As fazendas de café dominavam a paisagem e a mata nativa tinha sido praticamente dizimada. A derrubada da floresta causou um problemão. O clima do Rio de Janeiro começou a mudar. Os rios secaram e a cidade sofria com a falta de água. Foi então que Dom Pedro II, o nosso querido imperador, teve uma ideia: reflorestar tudo. A missão de trazer a Floresta da Tijuca de volta à vida ficou nas mãos de escravizados libertos e imigrantes. Sem nenhuma tecnologia, apenas com enxadas, paz e muita força de vontade, eles plantaram mais de 100 mil árvores, uma a uma. O resultado desse trabalho colossal a gente vê hoje: uma floresta rica em biodiversidade, com trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego. Tudo isso a poucos minutos do centro da cidade. E que tal voltarmos um pouco no tempo para a época de ouro dos cassinos no Brasil? Nos anos 30 e 40, o Rio de Janeiro respirava glamour. E um dos lugares mais badalados da época era o Cassino da Urca. Imaginem um lugar frequentado pela elite carioca, artistas famosos, políticos poderosos e, acreditem, até espiões internacionais. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás de toda essa fachada de glamour, o Cassino da Urca também servia como QG para operações secretas durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto Carmen Miranda encantava o público com sua voz e seu carisma, espiões de diversos países se misturavam à multidão, trocando informações e tecendo planos estratégicos. Infelizmente, o glamour do Cassino da Urca teve um fim com a proibição dos jogos de azar no Brasil, em 1946. Mas o prédio, mesmo fechado, continua de pé, como um fantasma do passado que guarda histórias fascinantes e segredos não revelados. E para fechar com chave de ouro, preparei uma curiosidade que pouca gente conhece: o Rio de Janeiro já foi a única capital europeia fora da Europa. Em 1808, Portugal estava sendo invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Para escapar da guerra, a família real portuguesa, junto com toda a corte, fez as malas e se mandou para o Brasil, que na época era colônia portuguesa. E adivinhem só qual cidade eles escolheram para ser a nova casa? Isso mesmo, o Rio de Janeiro. A cidade se tornou a sede do Império Português e Dom João VI, o rei de Portugal, passou a governar seu reino europeu daqui, do outro lado do Atlântico. Por mais de 13 anos, o Rio de Janeiro foi o centro da política e da cultura do Império Português. A cidade passou por uma grande transformação, com a construção de palácios, bibliotecas, jardins botânicos e tudo o que uma capital europeia tinha direito.
É isso aí, galera! O Rio de Janeiro é muito mais do que belas praias e paisagens de tirar o fôlego. A cidade tem história, cultura, mistérios e curiosidades que muita gente nem imagina. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história da cidade maravilhosa. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais surpreso? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu pela companhia e até a próxima!